Imagine estar no meio do Atlântico e encontrar um navio à deriva, velas rasgadas, sem rumo, sem alma viva a bordo. A comida estava servida na mesa, as roupas secando ao sol, o diário de bordo, atualizado até poucos dias antes. Mas a tripulação sumiu, sem sinais de luta, sem sangue, sem pistas. Esse não é um filme de terror. É um caso real, um dos maiores mistérios náuticos da história. O nome do navio? Mary Celeste. Hoje você vai embarcar em uma viagem ao século XIX e conhecer o enigma do navio fantasma que até hoje desafia marinheiros, historiadores e caçadores de mistérios. Prepare-se, porque o oceano esconde segredos e o mais assustador deles é o silêncio. O Mary Celeste era um brigue de 2 mastros construído em 1861 no Canadá. Tinha cerca de 30 metros de comprimento, casco de madeira e capacidade para cruzar o Atlântico. Mas sua história já começou marcada por azar. Passou por vários donos, encalhou, foi reformado e até trocou de nome. Antes de se tornar Mary Celeste, chamava-se Amazon e parecia carregar má sorte desde os primeiros dias no mar. Em novembro de 1872, sob o comando do capitão Benjamin Spooner Briggs, um marinheiro experiente e profundamente religioso, o navio zarpou de Nova York, com destino a Gênova, na Itália. A bordo estavam o próprio capitão, sua esposa Sarah, sua filha de 2 anos, Sofia, e mais 7 tripulantes. A carga? Mais de 1.700 barris de álcool industrial. Uma travessia tranquila, planejada, com um comandante respeitado e uma tripulação confiável. Mas o Mary Celeste jamais chegaria ao seu destino da forma esperada. 10 dias após sua partida, outro navio, o Dei Gratia, também saiu de Nova York com destino semelhante, a Europa. Era comandado pelo capitão David Morehouse, um velho conhecido de Benjamin Briggs. Dizem que eram amigos, outros dizem que apenas se respeitavam como capitães experientes. Mas o fato é que Morehouse conhecia o Mary Celeste, seu comandante e sua reputação. Em 4 de dezembro de 1872, no meio do Atlântico, próximo às Ilhas Açores, um dos vigias do Dei Gratia avistou uma vela no horizonte. Era incomum. O navio parecia errante, mudava levemente de direção, como se alguém no leme tivesse adormecido ou não houvesse ninguém ali. Mais perto, perceberam que o navio era o Mary Celeste. Um silêncio profundo envolvia a embarcação. Nenhum sinal de vida, nenhuma resposta aos sinais. O mar estava calmo, mas a atmosfera estranha. A sensação era a de que algo não estava certo. Do Dei Gratia, um grupo de abordagem foi enviado. Quando subiram no Mary Celeste, os homens se entreolharam em choque. A cabine do capitão estava arrumada, a cama feita, as roupas dobradas, o diário de bordo perfeitamente conservado, com a última anotação feita apenas 9 dias antes. Na despensa, comida suficiente para meses. Nas áreas comuns, as roupas da tripulação ainda estavam penduradas para secar. Copos, pratos, utensílios, tudo no lugar. Mas o navio estava morto. Era como se, em um instante, todos tivessem evaporado. Nenhum corpo, nenhuma gota de sangue, nenhuma mensagem. Apenas o silêncio do oceano e o ranger das tábuas de madeira sob os pés dos homens assustados. Era como entrar num cenário congelado no tempo, como se todos tivessem simplesmente se levantado e ido embora. O único item realmente ausente, o bote salva-vidas. Além disso, parte das velas estava danificada, a bússola quebrada, e havia cerca de 1 metro de água no porão, algo comum em travessias longas. Mas por que abandonar o navio? Por que deixar tudo para trás sem levar sequer pertences pessoais? O mistério estava lançado, e assim começava um dos maiores enigmas da história marítima. A tripulação do Dei Gratia conduziu o Mary Celeste até Gibraltar.
Ali, como exigido pelas leis marítimas, iniciou-se um inquérito para determinar o que havia acontecido e se havia direito ao resgate do navio e da carga. Mas o juiz encarregado do caso, Frederick Solly Flood, desconfiou da história. Para ele, a tripulação do Dei Gratia podia estar envolvida em algo mais sombrio. Ele investigou a fundo. Examinou o navio em busca de manchas de sangue, indícios de luta ou qualquer pista, mas nada foi encontrado. Sem provas, sem confissões e sem qualquer lógica para acusar os descobridores. Ao final, o Mary Celeste foi liberado. Mas a reputação dos envolvidos e do próprio navio já estava manchada. E o mistério mais vivo do que nunca. Ao longo dos anos, muitas teorias tentaram responder à mesma pergunta. O que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste? Motim? Essa foi uma das primeiras suposições. Talvez algum desentendimento tenha escalado a ponto de violência. Mas não havia sinais de briga, nem sangue, nem qualquer arma fora do lugar. E todos os pertences pessoais continuavam a bordo, o que é incomum em qualquer fuga planejada. Pirataria? Em pleno século XIX, ataques piratas ainda aconteciam. Mas os barris de álcool estavam praticamente intactos, o ouro e os objetos de valor também. Nada havia sido roubado. Ataque dos próprios descobridores, o Dei Gratia. O tribunal em Gibraltar cogitou essa hipótese. Mas mesmo após buscas detalhadas no navio e nos pertences dos tripulantes, nada foi encontrado que indicasse um crime. Nenhuma marca, nenhuma prova, nenhuma justificativa. A teoria do vapor de álcool, a mais aceita entre especialistas modernos. Os barris transportados eram de álcool industrial, inflamável, volátil. É possível que parte dessa carga tenha vazado, liberando gases explosivos no interior do porão. Mesmo sem uma explosão visível, o simples estalo de um barril ou o cheiro intenso poderia ter assustado o capitão Briggs. Com sua esposa e filha a bordo, ele pode ter ordenado a evacuação temporária, usando o bote salva-vidas amarrado ao navio, uma tática padrão para emergências rápidas. A ideia era esperar a ventilação e retornar. Mas uma mudança de vento, uma corda solta ou uma onda traiçoeira pode ter separado o bote do navio. A tripulação, então, teria ficado à deriva, enquanto o Mary Celeste seguia sozinho, silencioso, sob o sopro do vento. Essa teoria ganha força com o fato de que 9 dos 1.701 barris de álcool estavam vazios e curiosamente feitos de madeira diferente dos demais. Mas nenhum fragmento do bote jamais foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum colete, nada. Tempestades ou ondas gigantes. Fenômenos naturais como tsunamis, microexplosões atmosféricas ou ondas solitárias poderiam ter causado pânico. Uma onda alta poderia ter inundado parcialmente o navio, dando a falsa impressão de que ele afundaria. Mas o porão do Mary Celeste estava seco. Não havia danos que indicassem um impacto tão intenso. E, novamente, por que abandonar tudo tão rápido e de forma tão coordenada? Envenenamento por farinha estragada ou alimentos contaminados? Alguns historiadores levantaram a hipótese de envenenamento por toxinas naturais. O pão, os grãos ou mesmo a água armazenada poderiam ter se contaminado com fungos ou bactérias. Isso causaria alucinações, confusão, decisões irracionais. Mas essa teoria esbarra no mesmo ponto. Ninguém deixou rastros, e o bote também desapareceu sem deixar vestígios. Teorias mais ousadas. Há quem fale em ataques de monstros marinhos, abduções alienígenas, portais sobrenaturais, rituais esquecidos, cura mística, vingança divina. Embora improváveis, essas versões continuam aparecendo. Talvez porque a verdade permaneça tão fora de alcance quanto no primeiro dia. O que o Mary Celeste deixou foi um vazio, um silêncio que ecoa mais do que qualquer grito e um mistério que resiste a todas as explicações.
Após o incidente, o Mary Celeste continuou a navegar por mais de uma década, mas a fama de amaldiçoado o seguiu por onde fosse. Tripulações relutavam em embarcar. Donos vendiam e revendiam o navio como quem tenta se livrar de um peso invisível. Até que, em 1885, após anos de prejuízo, seu último dono deliberadamente o naufragou nas costas do Haiti, numa tentativa de fraude de seguro. O navio foi destruído, mas o mito estava só começando. O Mary Celeste virou lenda. Inspirou livros, filmes, peças de teatro e incontáveis teorias conspiratórias. E mesmo hoje, com tecnologia moderna, satélites, radares e inteligência artificial, ninguém sabe com certeza o que aconteceu ali. O nome Mary Celeste virou sinônimo de mistério, de ausência, de perguntas sem resposta. O oceano o levou, mas deixou algo em nós. A inquietação diante do desconhecido. A fascinação por enigmas que resistem ao tempo. E o lembrete de que, por mais que avancemos, ainda existem histórias que escapam da lógica. E aí, qual você acha que foi o destino da tripulação do Mary Celeste? Escreve aqui nos comentários. Quero saber sua teoria. Se esse mistério te prendeu, deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Assim, você continua acompanhando histórias enigmáticas como essa, que o tempo não conseguiu apagar. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Clica nele e continua comigo nessa jornada por lendas e mistérios do passado. Nos vemos no próximo episódio dos Sussurros da História.